O clique da minha porta da frente, geralmente um som bem-vindo, tornou-se um eco da minha própria ruína. Ouvi a voz de Brenda vinda da cozinha, nítida e clara, dizendo à mãe: "Eu simplesmente não o suporto mais. A mera existência dele me sufoca. Minhas chaves, um fardo desnecessário, escorregaram dos meus dedos dormentes, caindo no chão com um ruído metálico, inaudível, indesejado." Frank Miller, um engenheiro de software, termina o trabalho mais cedo e vai para casa para surpreender sua esposa, Brenda Peterson. Ele nota o carro de Brenda na entrada da garagem, mas a porta permanece fechada. Um detalhe incomum: seu Golden Retriever, Rusty, não o recebe na porta, um sinal de alerta imediato. Da cozinha, Frank ouve a voz de Brenda em uma ligação telefônica com sua mãe, Eleanor. As palavras de Brenda são um golpe devastador. "Mãe, eu simplesmente não o suporto mais. Ele me irrita com tudo que faz. A própria existência dele me sufoca." As chaves do carro de Frank escorregam de sua mão, caindo no piso de madeira, o som abafado pelo impacto. Sem perceber sua presença, Brenda continua, detalhando anos de desprezo silencioso, chegando a achar sua respiração irritante. Atordoado e desorientado, Frank se retira silenciosamente da casa, seu mundo desmoronando ao seu redor. Ele entra no carro com as mãos trêmulas, os 8 anos de seu casamento se repetindo como uma cruel decepção. Ele dirige sem rumo, até finalmente parar no estacionamento deserto do motel Blue Moon. Ele reserva um quarto pagando em dinheiro e ignora intencionalmente as ligações e mensagens desesperadas de Brenda. Naquela noite, sozinho no quarto austero do motel, Frank toma uma decisão solitária. Ele precisa desaparecer por um tempo, concedendo a Brenda a liberdade que ela, sem saber, tanto desejava. O prazo do projeto havia sido alterado, o que me permitiu sair do escritório mais cedo e inesperadamente. Era uma tarde de terça-feira, ainda ensolarada, um presente raro. Decidi aproveitar ao máximo, comprei uma garrafa de Chardonnay, o vinho favorito da Brenda, e planejei uma surpresa discreta. Raramente tínhamos esses momentos espontâneos. Brenda, minha esposa há 8 anos, estaria em casa, provavelmente cuidando do jardim ou lendo na varanda envidraçada. Só de pensar nisso, um pequeno sorriso discreto surgiu em meu rosto. Estacionei meu sedã na entrada da garagem, notando que o carro compacto da Brenda já estava lá, mas a porta da garagem estava fechada. Que estranho, ela geralmente a deixava aberta quando ia entrar e sair rapidamente. A porta da frente estava destrancada, um hábito que nunca tínhamos abandonado. Empurrei-a delicadamente, esperando que Rusty, nosso Golden Retriever, viesse correndo pelo corredor, abanando o rabo e soltando um latido feliz. Mas ele não veio. O silêncio na casa foi imediato, denso. Um nó se formou no meu estômago. Então eu ouvi um murmúrio baixo de vozes vindo da cozinha. Uma era a de Brenda, nítida e clara, com um toque de cansaço que eu não havia reconhecido antes. A outra, distinta e familiar, era da mãe dela, Eleanor. Parecia que estavam no viva voz. Eu estava parada perto do cabideiro, ainda segurando a garrafa de vinho, uma observadora silenciosa na minha própria casa. Eu estava prestes a anunciar minha presença, a surpreendê-las, quando as próximas palavras de Brenda me atingiram com a força de um soco. "Mãe", disse ela, prolongando o nome carregada de queixa. "Eu simplesmente não o suporto mais. Ele me irrita com tudo o que faz. A própria existência dele me sufoca." A garrafa de Chardonnay parecia incrivelmente pesada na minha mão. As chaves do carro, ainda apertadas na outra palma, escorregaram. Caíram no chão de madeira com um estrondo metálico e seco. O som ecoou no silêncio repentino e ensurdecedor que se instalou nos meus ouvidos. Brenda não parou. Eleanor deve ter dito alguma coisa, uma pergunta ou um murmúrio encorajador. "Não é só uma coisa", continuou Brenda, com a voz agora mais baixa, quase um sussurro conspiratório, mas que me atingiu com uma clareza cruel. "Já faz anos. Cada pequeno hábito, o jeito como ele pigarreia, até o som da respiração dele, é como um ruído irritante constante no fundo da minha vida. Eu só quero que ele desapareça." Minha mente ficou em branco. 8 anos. As fotos do casamento na lareira, as férias, as refeições compartilhadas, as noites tranquilas. Cada lembrança agora parecia uma ilusão cuidadosamente construída. Ela queria que eu desaparecesse. A própria existência dela parecia sufocada pela minha. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. As chaves brilhavam no chão. Não as peguei.
Meus pés, sem que eu percebesse, começaram a recuar, um passo de cada vez. A porta da frente, ainda entreaberta, oferecia uma fuga que eu nem sabia que precisava até aquele momento. Fechei-a tão silenciosamente quanto a havia aberto, o clique suave, final e conclusivo. A garrafa de vinho ainda estava na minha mão, esquecida. Caminhei até meu carro, o sol da tarde brilhando impiedosamente sobre minhas mãos trêmulas. Ligar o motor parecia uma tarefa impossível. Meus pensamentos eram uma confusão frenética de descrença e certeza gélida. 8 anos. Todos aqueles sorrisos, todos aqueles momentos compartilhados, tudo não passava de uma atuação, uma mentira que ela mantivera meticulosamente. O motor pegou, um ronco baixo, um consolo vazio. Eu dirigi, não sabia para onde. As ruas de Northfield se tornaram um borrão, pontos de referência familiares passando sem que eu os reconhecesse. Dirigi até o sol começar a se pôr, projetando longas sombras sobre os centros comerciais e os campos vazios. Meu celular vibrava insistentemente no porta-copos. Brenda, as mensagens começaram a se acumular. Onde você está? O que aconteceu? Você está bem? Eu não olhei para eles. Finalmente, a fraca luz de néon do Blue Moon Motel apareceu, piscando debilmente contra o céu crepuscular. Era um lugar para viajantes, para segredos. Estacionei no estacionamento deserto, o cascalho rangendo sob os pneus. A recepção estava quase sem luz. Paguei em dinheiro por um quarto individual, evitando o olhar do recepcionista. O quarto era estéril, impessoal. Uma cama de casal, uma TV parafusada na parede, uma janela com vista para a rodovia. Era exatamente o que eu precisava. Sentei-me na beira da cama, o colchão barato rangendo sob o meu peso. O celular no meu bolso continuava vibrando incessantemente. Tirei-o, silenciei-o e coloquei-o com a tela virada para baixo no criado mudo. As palavras ecoavam na minha cabeça. Um ciclo de veneno. A mera existência dele me sufoca. Uma estranha calma me envolveu então, fria e impiedosa. Brenda queria liberdade. Eu podia lhe dar isso. Eu desapareceria. Pelo menos por um tempo. Na manhã seguinte, Frank saca os 3 zeros em dinheiro vivo, uma quantia estrategicamente escolhida para evitar suspeitas imediatas. Ele adquire um celular descartável barato e um novo chip em outra cidade, garantindo o anonimato. Em um shopping local, compra várias roupas novas e discretas, alterando ainda mais sua aparência ao cortar o cabelo e deixar a barba crescer. Encontra outro motel limpo e sem luxos nos arredores da cidade, pagando a semana inteira adiantado. Frank dá uma justificativa plausível, embora inventada, para sua estadia prolongada. Reformas em casa. Seu único contato é sua irmã, Molly, com quem troca mensagens rápidas, assegurando-lhe que está bem, mas precisa de tempo. Ele confia plenamente em Molly e faz um pedido tácito de discrição. Nos primeiros dias, Frank permanece distante, consumindo filmes antigos e fast food. Ele se isola deliberadamente, evitando notícias, redes sociais e qualquer conexão com sua vida anterior. Lentamente, o peso da realidade começa a se impor. Seus dias de férias limitados, as contas iminentes e as economias cada vez menores. Ele recebe um e-mail inicial do RH, seguido por uma pergunta mais direta de seu chefe, Jim, ambos expressando preocupação com sua ausência. Frank começa a calcular meticulosamente suas economias pessoais restantes, confrontando a dura realidade financeira. Ele reconhece que poderia sustentar esse desaparecimento por alguns meses, mas o verdadeiro custo vai muito além do dinheiro. A luz da manhã, tênue e sem cor, filtrava-se pelas cortinas baratas do Motel Lua Azul. Eu não tinha dormido muito. O colchão era macio demais, os travesseiros finos demais, e o zumbido da rodovia lá fora era um lembrete constante de um movimento do qual eu não fazia parte. Meu celular ainda estava com a tela virada para baixo no criado mudo, uma acusação silenciosa. Minha decisão, tomada no desespero silencioso da noite, parecia mais clara agora, mais nítida sob a fria luz do dia. Eu precisava desaparecer. Não para sempre, talvez, mas tempo suficiente para que Brenda sentisse a liberdade que tanto almejava e para que eu descobrisse o que restava. Primeiro, o dinheiro. Meu banco ficava em Northfield, perto demais. Dirigi 30 quilômetros para o leste até a cidade vizinha, onde encontrei uma agência regional do meu banco. Lá dentro, o ar-condicionado estava frio demais. Aproximei-me de uma caixa, uma jovem com um sorriso cansado. Gostaria de sacar $3.000 em dinheiro vivo, disse mantendo a voz calma. Era uma quantia calculada.
suficiente para durar algumas semanas sem levantar suspeitas imediatas, nem para o banco, nem para Brenda, que notaria saques maiores. As notas novas pareciam estranhas em minha mão, uma manifestação física da minha demissão. Em seguida, um telefone. Uma loja de eletrônicos barata em um centro comercial esquecido pareceu apropriada. Comprei o celular descartável mais barato que tinham, um celular de flip desajeitado e um chip pré-pago. O telefone antigo, aquele que vibrava com as ligações não atendidas da Brenda, foi para o porta-luvas do meu carro, um túmulo lacrado. Este novo aparelho tinha um único propósito, uma tábua de salvação, caso eu decidisse usá-la. Precisava mudar meu visual. No shopping local, entrei em uma loja de departamentos e escolhi algumas calças jeans, camisetas básicas e algumas camisas de botão baratas. Nada de especial, só roupas. Depois, parei em uma barbearia, daquelas com postes vermelhos, brancos e azuis na porta e senhores lendo jornais lá dentro. Só um corte, disse ao barbeiro, curto nas laterais e a parar em cima. Ele assentiu, com a máquina de cortar cabelo zumbindo. Observei meu reflexo, um estranho me encarando, um pouco menos Frank Miller do que antes. A barba por fazer, que começara a crescer ontem, adicionava mais uma camada de anonimato. Precisava de outro motel. O Blue Moon parecia muito temporário, muito próximo de Northfield. Dirigi para o sul por mais uma hora, a paisagem gradualmente mudando da expansão suburbana para campos mais abertos, interrompidos por pequenas cidades. Encontrei um Super Saver Inn, que prometia quartos limpos e comodidades básicas. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com olhos cansados, não fez muitas perguntas. Estou fazendo reformas em casa, eu disse a ela com a voz ensaiada. Precisava de um lugar tranquilo por uma semana. Ela assentiu, pegou meu dinheiro e me entregou um cartão-chave. Este quarto era idêntico ao anterior, mas parecia estar a quilômetros de distância. A única pessoa em quem eu confiava para compartilhar qualquer vestígio dessa informação era minha irmã, Molly. Ela morava a 3 estados de distância, a 160 quilômetros de Minneapolis, e tinha uma visão pragmática do mundo. Digitei uma mensagem rápida no celular descartável. Molly, estou bem, preciso de um tempo. Por favor, não se preocupe nem conte para ninguém. Confio em você. Enviei a mensagem, um pequeno gesto de conexão em um mundo de ruptura. Eu sabia que ela entenderia. Ela não insistiria. Ela apenas me acolheria. Os primeiros dias se transformaram em um ritmo monótono. Assistia a filmes antigos na TV a cabo do motel, aqueles com enredos previsíveis e finais felizes. Comi fast food, hambúrgueres, batatas fritas, pizza, qualquer coisa rápida e sem graça. O mundo fora do quarto do motel parecia distante, silencioso. Evitei notícias, redes sociais, qualquer coisa que me conectasse a Brenda ou a minha vida em Northfield. Era uma existência em ponto morto, um esvaziamento deliberado da minha mente. O zumbido baixo do frigobar era frequentemente o som mais alto do quarto, mas o distanciamento não durou. O calendário no quarto, uma impressão barata de uma paisagem genérica, tornou-se um lembrete cruel. Os dias de férias eram finitos. As contas chegariam. Minhas economias, que inicialmente pareciam substanciais, começaram a diminuir na minha contabilidade mental. Uma crescente inquietação, um zumbido baixo sob a calma fabricada, começou a se manifestar. Então, os e-mails começaram. Primeiro, uma mensagem educada do RH, perguntando se eu estava bem e me lembrando do protocolo para licenças prolongadas. Depois, um do Jim, meu chefe. Frank, dizia com o assunto simplesmente, só para saber como você está. Jim costumava ser direto. Me avise se você está bem. Estamos ficando preocupados. Me ligue. As palavras, simples e diretas, carregavam o peso da expectativa. Minha vida profissional, cuidadosamente construída ao longo de uma década, estava se desfazendo. Eu tinha um bom emprego, uma carreira estável. Por quanto tempo eu poderia simplesmente desaparecer antes que tudo se dissolvesse completamente? Abri uma planilha no meu laptop, aquela que eu usava para minhas finanças pessoais. Acompanhei minhas economias restantes, o dinheiro que não estava em contas conjuntas com a Brenda. Alguns meses, talvez. 3, 4 no máximo, se eu fosse econômico. Mas o custo não era apenas o esgotamento dos fundos. Era o custo da incerteza, de romper relações, de uma vida sem amarras. Em seu 4º dia de viagem, Frank se depara com uma cafeteria modesta e despretensiosa perto do motel onde está hospedado. Ele inicia uma nova rotina, passando as manhãs lá,
absorto em livros que há tempos pretendia ler. Aos poucos, ele desenvolve uma relação discreta com a barista Lily, uma jovem com cabelos roxos e tatuagens marcantes. Lily parece ter uma compreensão intuitiva da necessidade de anonimato de Frank, um acordo tácito. Você parece alguém que está fugindo de alguma coisa e observa Lily em tom de voz baixo. A resposta de Frank é simples e direta. Talvez eu esteja fugindo de mim mesmo. Ele começa a ajudar informalmente na cafeteria durante os horários de pico, encontrando um propósito silencioso nas tarefas simples e manuais. Earl, o dono da cafeteria, percebe a presença constante de Frank e sua competência discreta. Earl lhe oferece um trabalho de meio período, pago em dinheiro vivo, afirmando explicitamente sem perguntas. Frank contempla o contraste gritante, quase chocante, entre essa oferta e sua vida estruturada anterior. Ele aceita a proposta de Earl, um passo deliberado rumo a essa existência inesperada e anônima. Frank reflete sobre a dissolução rápida e profunda de sua identidade como engenheiro de software com um plano de aposentadoria 401k estável. Ele reconhece a rapidez com que essa vida se transformou em uma definida por um emprego informal. O quarto do motel, com seu cheiro de desinfetante velho e ar reciclado, começava a parecer uma gaiola. No meu quarto dia de exílio autoimposto, o silêncio e o distanciamento começavam a se desgastar. Os filmes antigos já não me consolavam mais, e o fast food tinha gosto de papelão. Eu precisava me mexer, ver algo além da estrada e da tela piscante da TV. Saí do estacionamento do motel, virando à esquerda em vez de à direita, na direção oposta a Northfield. Alguns quilômetros adiante, escondida entre uma lavanderia e uma loja de iscas, avistei uma pequena e discreta cafeteria chamada The Daily Grind. Parecia habitada, sem pretensões, com uma placa pintada à mão e cadeiras diferentes visíveis pela janela. Entrei. Lá dentro, o ar cheirava a grãos torrados e canela. Estava tudo silencioso, exceto pelo murmúrio baixo de uma música de jazz e o chiado de uma máquina de café expresso. Pedi um café preto e encontrei uma mesa de canto perto da janela, pegando um dos livros que havia comprado. Um romance grosso que eu sempre quis ler. O ritual me pareceu reconfortante. A barista era uma jovem de cabelos roxos vibrantes e algumas pequenas tatuagens espalhadas pelos braços. Lily, dizia seu crachá. Ela tinha uma eficiência tranquila, movendo-se entre o moedor e o balcão com uma facilidade prática. Nas manhãs seguintes, me vi voltando à mesma mesa de canto, ao mesmo livro. Às vezes, quando a cafeteria estava tranquila, Lily se encostava no balcão, limpando a bandeja de gotejamento e trocávamos algumas palavras. Nada pessoal, apenas observações sobre o tempo ou o movimento da manhã. Certa manhã, enquanto eu tomava minha segunda xícara, ela olhou diretamente para mim com os olhos penetrantes apesar do cansaço. Você parece alguém que está fugindo de alguma coisa, disse ela, em voz baixa, quase como uma observação para si mesma. Fiz uma pausa, sentindo o calor da caneca nas minhas mãos. Não era uma acusação, apenas uma simples constatação. Talvez, respondi, olhando pela janela para os carros que passavam. Talvez eu esteja fugindo de mim mesma. Ela apenas assentiu lentamente, com um olhar compreensivo no rosto, e se virou para limpar a bancada. Não insistiu, e por algum motivo, esse simples reconhecimento fez com que o peso que eu carregava parecesse um pouco mais leve. Com o passar dos dias, comecei a fazer pequenas tarefas na loja. Quando o movimento aumentava e Lily estava sobrecarregada, eu instintivamente pegava um pano e limpava as mesas vazias ou lavava as canecas sujas. Ela me dava um aceno de cabeça em agradecimento, e era bom ser útil, ter um propósito que não estivesse ligado a linhas de código ou reuniões corporativas. As tarefas simples e físicas eram um contraste bem-vindo à resolução abstrata de problemas da minha antiga vida. Certa tarde, um homem de barba grisalha e olhar bondoso, que eu já tinha visto pela loja, sentou-se à minha mesa. Apresentou-se como Earl, o dono. Você tem ajudado a Lily, disse ele com voz grave e rouca. Notei. Você se dá bem com as pessoas, é quieto, mas resolve as coisas. Dei de ombros um pouco desconfortável com a atenção. Só estou tentando ajudar. Earl inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Olha, Frank, é isso mesmo? Assenti. Eu poderia usar uma ajuda extra, meio período, dinheiro vivo, sem perguntas. Ele fez uma pausa, deixando as últimas 3 palavras pairarem no ar. Ele sabia, ou pelo menos tinha uma boa ideia,
Estava oferecendo uma tábua de salvação, sem compromissos, sem verificação de antecedentes, sem renda rastreável. O contraste com a minha antiga vida era gritante, quase absurdo. Há apenas uma semana, eu era engenheiro de software, ganhava um salário de 6 dígitos, tinha um pacote completo de benefícios e um plano de aposentadoria 401k confortável. Agora, me ofereciam um trabalho informal em uma cafeteria de cidade pequena, lavando pratos e limpando mesas. Era um completo desmoronamento de tudo o que eu havia sido. Mesmo assim, só de pensar nisso, sentia um estranho alívio. Era um trabalho honesto, um trabalho concreto. Era simples. Eu aceito, eu disse olhando para Earl. Minha voz soava firme, quase resoluta. Earl sorriu, um sorriso genuíno, com rugas no rosto. Ótimo. Comece amanhã de manhã, às 6 horas. Lily vai te ensinar tudo. Enquanto caminhava de volta para o meu motel, com o ar fresco da noite acariciando meu rosto, pensei na rapidez com que tudo aconteceu. Num instante, eu estava traçando uma trajetória profissional, planejando minha aposentadoria. No instante seguinte, meu mundo desmoronou, me deixando para juntar os cacos da maneira mais inesperada. Minha identidade como engenheiro de software, marido, dono de casa, havia se dissolvido, substituída pela de um fantasma numa cidadezinha, trabalhando por dinheiro num café. Era uma sensação ao mesmo tempo aterradora e libertadora. No 7º dia do seu desaparecimento, Molly envia a Frank um link para uma reportagem local. A tela mostra Brenda chorosa e com os olhos vermelhos, segurando a fotografia de Frank, implorando publicamente pelo seu retorno. Brenda declara seu amor eterno por Frank na televisão, alegando desconhecer o seu desaparecimento e expressando o desejo de se reconciliarem. Frank fica profundamente chocado com a atuação dramática de Brenda, considerando-a uma contradição gritante com a sua confissão anterior em privado. Molly envia então capturas de tela das postagens de Brenda no Instagram, agora repletas de legendas carinhosas e fotos antigas dos dois, transmitindo uma profunda angústia. O que diabos está acontecendo? Frank pergunta a Molly por mensagem, exigindo uma explicação para o comportamento contraditório de Brenda. Molly responde, sugerindo que Brenda ou é uma atriz talentosa ou está genuinamente perturbada, deixando Frank a refletir sobre a verdade. Molly também o informa sobre as frequentes visitas de Brenda à casa dos pais deles, destacando o sofrimento que ela lhes está causando. Uma forte onda de culpa invade Frank ao perceber o pesado fardo imposto a seus pais idosos, especialmente devido à delicada condição cardíaca de seu pai. Frank decide ligar para eles, primeiro tranquilizando sua mãe, Eleanor, e depois seu pai, de temperamento ríspido, de que está vivo, mas precisa de mais tempo. Seu pai, visivelmente angustiado, repreende Frank pela preocupação, pelos boletins de ocorrência e pelo constrangimento causado em público. As palavras do pai revelam o verdadeiro e profundo impacto do súbito desaparecimento de Frank em toda a família. Era o 7º dia desde que eu saíra de casa. O 7º dia de rotinas em cafeterias e refeições anônimas. Eu estava me acostumando ao ritmo dessa nova vida, à sua simplicidade. Então, uma notificação do meu celular descartável. Era a Molly, um link para um site de notícias local. Meu estômago embrulhou. Cliquei, o celular barato lutando para carregar a página. O vídeo começou a ser reproduzido. Meu estômago revirou. Era a Brenda. Na tela, uma repórter local estava em frente à nossa casa em Northfield, aquela que eu havia deixado uma semana atrás. E lá estava a Brenda com os olhos vermelhos e os olhos marejados, segurando uma foto minha emoldurada. Minha foto. Ela falava, a voz trêmula, amplificada pelo microfone da repórter. Frank, por favor, se você estiver assistindo a isso. Ela disse com a voz embargada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Só volte para casa. Eu não sei o que aconteceu. Eu te amo. Podemos resolver o que quer que seja. Ela falou sobre sua preocupação, sobre Rusty, nosso cachorro, sentindo minha falta. Ela pintou o retrato de uma esposa de coração partido, completamente perplexa com o súbito desaparecimento do marido. Ela parecia tão genuinamente angustiada, tão devastada, que por um instante quase acreditei nela. Mas então, as palavras de Brenda, vindas da cozinha, ecoaram na minha cabeça, frias e precisas. A mera existência dele me sufoca. O contraste foi como um tapa na cara. Aquilo era uma performance, uma demonstração pública cuidadosamente orquestrada. Apertei o telefone com força. Como ela pôde? Como pôde ficar ali parada, chorando lágrimas de crocodilo, quando uma semana antes ela havia desejado que eu desaparecesse da existência?
A audácia, o puro teatralismo me deixaram sem palavras. Outra mensagem da Molly. Dessa vez, era uma série de capturas de tela, do Instagram da Brenda. Uma foto nossa no dia do nosso casamento com a seguinte legenda: meu coração está partido. Por favor, volte para casa, meu amor. Outra foto nossa de férias, rindo. Cada momento sem você é uma tortura. Sinto tanta saudade. O feed era um santuário cuidadosamente construído para um amor que, da minha perspectiva, nunca existiu para ela. Que diabos está acontecendo? Mandei uma mensagem para Molly, as palavras saindo mais ríspidas do que eu pretendia. A resposta dela veio quase imediatamente. Não sei, Frank. Ou ela é uma atriz excepcional, ou está genuinamente com o coração partido. Ou ambos, eu acho. Ela tem ido à casa dos meus pais todos os dias, chorando, perguntando se eles tiveram notícias suas. Mamãe está arrasada. A menção dos meus pais me causou um arrepio gélido. Meu pai, em particular. Ele tinha problemas cardíacos há anos. Uma ponte de safena tripla 5 anos atrás. A ideia deles preocupados das cenas dramáticas da Brenda se desenrolando na sala de estar fez um novo nó de culpa se formar no meu estômago. Eles não mereciam isso. Eu estava tão focada na minha própria dor, na minha própria fuga, que não havia considerado o efeito cascata mais amplo. Encarei o celular descartável e, em seguida, peguei o telefone fixo barato do quarto do motel. Parecia mais seguro, menos rastreável. Meus dedos hesitaram enquanto discava o número familiar dos meus pais. Chamou 3 vezes antes de minha mãe, Eleanor, atender, com a voz tensa de preocupação. Mãe? Sou eu, Frank. Um suspiro abafado do outro lado da linha. Frank, oh, graças a Deus, estávamos tão preocupados. Você está bem? Onde você está? Sua voz estava embargada pelas lágrimas contidas. Estou bem, mãe. Estou bem. Eu só precisava de um tempo. Sei que é difícil, mas estou segura. Diga ao papai que também estou bem. Ouvia desligar o telefone e depois uma conversa abafada. Um instante depois, a voz rouca do meu pai surgiu na linha, carregada de uma mistura de alívio e raiva. Frank Miller, o que você pensa que está fazendo, pelo amor de Deus? Sua mãe está desesperada. A polícia já esteve aqui. A Brenda está fazendo um escândalo na TV. Você nos assustou demais, filho. Sua voz, geralmente calma e ponderada, estava tensa. A raiva em seu tom estava misturada com um medo genuíno, uma emoção crua que eu não ouvia nele desde a adolescência. Pai, me desculpe, eu disse, as palavras parecendo totalmente insuficientes. Eu não queria causar tudo isso, eu tive que ir embora. Ir embora? Zombou ele com um tom áspero. Você desapareceu. Pensamos que algo terrível tinha acontecido. Houve boletins de ocorrência, filho. Boletins de ocorrência. E agora esse espetáculo público. Você precisa voltar para casa, Frank. Seja lá o que for, você não pode simplesmente desaparecer assim. Ele tinha razão, à sua maneira. A magnitude das minhas ações, a preocupação que causei, o circo público que Brenda orquestrou, tudo desabou sobre mim. Meu desaparecimento não foi silencioso. Foi barulhento, confuso e de longo alcance. Frank combina de se encontrar com Molly em um parque a 2 horas de distância de sua cidade natal. Ao vê-lo, Molly o abraça com força e, em seguida, lhe dá um soco de frustração no ombro. Ela expressa sua raiva pelo imenso impacto emocional que seu desaparecimento causou à família. Molly questiona por que ele simplesmente não informou aos pais sobre sua necessidade de espaço. Frank, com a voz ainda carregada de amargura, relata a conversa devastadora que ouviu sobre os verdadeiros sentimentos de Brenda. Molly luta para conciliar o relato de Frank com as demonstrações públicas de luto de Brenda, sugerindo que conversas privadas podem ser enganosas. Frank afirma categoricamente que as palavras de Brenda foram profundamente sinceras, enfatizando o tom e o contexto ásperos. Ainda em conflito, Molly pressiona Frank sobre seus planos futuros, apontando a inviabilidade de viver indefinidamente em um motel. Ela então lhe entrega um jornal local, onde seu rosto aparece em destaque na página 3. O artigo detalha seu desaparecimento e destaca a recompensa oferecida pela empresa por informações. Frank encara a foto de seu rosto sorridente, com o braço em volta de Brenda, achando toda a situação cada vez mais surreal. Ele se sente preso, sua profunda dor pessoal agora brutalmente exposta como um espetáculo público, a pressão aumentando. O parque era comum, apenas um trecho de gramado verde com alguns carvalhos cansados e um balanço. Ficava a 2 horas de Northfield, uma zona neutra. Vi Molly esperando perto de uma mesa de piquenique de costas para mim.
Ela usava uma jaqueta jeans desbotada e estava com os ombros curvados. Quando a chamei, ela se virou, com uma expressão que misturava alívio e raiva. Ela se atirou sobre mim, envolvendo meus pescoços em um abraço apertado que me sufocou. Então, antes que eu pudesse entender direito, seu punho acertou meu ombro, um golpe forte e doloroso. Seu idiota! Ela sibilou, recuando com os olhos cheios de lágrimas. Você tem ideia do que fez a mamãe e o papai passarem? Do que nós por onde passou? Desculpe, Molly, eu disse, esfregando meu ombro. Não era apenas dor física, mas também a angústia de vê-la sofrer. Eu não queria que nada disso acontecesse. Não foi por mal? Ela retrucou, elevando a voz. Você simplesmente sumiu. Puf! Sumiu. Não podia ter ligado para a mamãe e o papai e dito que precisava de um tempo? Acha que isso seria mais fácil? Respirei fundo com o gosto de café velho ainda na boca. Eu a ouvi, Molly. Antes de eu sair, ouvi a Brenda falando ao telefone com a mamãe. Ela disse que não me suportava. Disse que a minha própria existência a sufocava. Disse que queria que eu desaparecesse. As palavras, mesmo agora, eram como cacos de vidro na minha garganta. A amargura ainda estava lá, um zumbido constante sob a superfície. Molly olhou para mim, sua raiva se dissipando lentamente, substituída por um olhar de descrença. Não, ela sussurrou. Brenda não diria isso. Não mesmo. Ela provavelmente só estava desabafando com a mãe. Sabe como as mulheres falam com as mães? Elas dizem coisas estúpidas que não querem dizer. Ela estava falando sério, insisti, a lembrança assustadoramente vívida. O jeito como ela disse, o tom. Não foi uma reclamação casual, Molly. Foi frio, definitivo. Descrevi a intensidade silenciosa, a sensação de rejeição absoluta. Era a verdade, dita de um jeito que ela jamais teria dito na minha cara. Molly passou a mão pelos cabelos, a testa franzida. Ela tentava conciliar a Brenda chorosa do noticiário com a Brenda venenosa que eu havia descrito. Era uma tarefa difícil. Não sei, Frank, disse ela finalmente, com a voz mais suave, mas ainda carregada de dúvidas. É difícil imaginá-la dizendo isso e depois vê-la tão perturbada. Ela fez uma pausa e me olhou com renovada urgência. E agora? Você não pode morar num motel para sempre. Seu trabalho, eles estão começando a fazer perguntas. Ela enfiou a mão na sua bolsa enorme e tirou um jornal dobrado, empurrando-o pela mesa de piquenique na minha direção. Isso saiu ontem. Desdobrei o jornal lentamente, meus olhos imediatamente atraídos para a página 3. Lá estava. Meu rosto, uma fotografia do nosso 5º aniversário, uma imagem radiante e sorridente de Brenda e eu, meu braço em volta dela, ambos parecendo absurdamente felizes. A manchete gritava: Homem de Northfield desaparece. Empresa oferece recompensa por informações. Abaixo, um breve artigo detalhando meu desaparecimento, meu emprego na empresa de software, os apelos públicos de Brenda, minha vida, minha agonia particular, exposta ao público. Encarei o rosto sorridente na foto, um estranho de uma vida passada. Foi como uma experiência extracorpórea, ver minha própria tragédia exposta ao escrutínio público. Minha dor, a traição silenciosa e corrosiva, agora era manchete. Senti uma profunda sensação de exposição, de estar encurralada. O anonimato que eu buscava, o desaparecimento silencioso, haviam sido obliterados. A pressão, que já se acumulava, tornou-se repentinamente imensa. Essa reviravolta inesperada da angústia privada ao espetáculo público realmente nos faz refletir sobre o verdadeiro custo das escolhas e como elas se desenrolam. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Frank recebe uma mensagem de texto enigmática de um número desconhecido e bloqueado. A mensagem contém uma fotografia desfocada de Brenda abraçando outro homem, Chad, em frente a uma casa inconfundivelmente familiar. Uma mensagem arrepiante e direta acompanha a imagem. Ela não vale a pena, cara. Hora de seguir em frente. O mundo de Frank muda violentamente mais uma vez enquanto ele processa a imagem granulada, mas inegável, de Brenda e Chad. Ele imediatamente compreende a traição mais profunda, muito além de um mero desprezo emocional, percebendo que o luto público de Brenda era uma cortina de fumaça. Suas performances lacrimosas e postagens no Instagram eram uma manobra manipuladora para esconder seu caso e explicar a ausência dele. Frank prontamente encaminha a foto incriminadora para Molly, que, após um momento de silêncio atônito, tenta negar suas implicações.
Molly sugere que as figuras na imagem desfocada poderiam ser qualquer pessoa relutante em aceitar a dura realidade. No entanto, Frank reconhece o casaco de inverno característico de Brenda e a compleição física inconfundível de Chad de observações anteriores, ainda que fugazes. Ele informa Molly sobre sua decisão resoluta de retornar, não para se reconciliar, mas para confirmar suas suspeitas e expor a verdade. Molly, percebendo sua determinação silenciosa, o aconselha a proceder com extrema cautela, sabendo que sua calma exterior muitas vezes mascara uma resolução inabalável. Frank inicia imediatamente uma investigação meticulosa sobre Chad, utilizando detalhes sutis do cenário da fotografia. Ele descobre metodicamente a identidade de Chad e suas diversas conexões, guiado por um foco frio e inabalável. O artigo de jornal, com meu rosto sorridente e a tristeza fingida de Brenda, estava amassado sobre a mesa de piquenique. Minha vida pública, ou o que restava dela, estava desmoronando. Molly tinha ido embora, ainda preocupada, ainda cética quanto à verdadeira natureza de Brenda, mas reconhecendo que eu não podia simplesmente continuar fugindo. Eu estava sentada ali, tomando uma xícara de café frio, quando meu celular descartável vibrou novamente. Um número desconhecido. Bloqueado. Hesitei, depois atendi. Ninguém falou. Um instante depois, chegou uma mensagem. Não era uma ligação, era uma foto. Borrada, granulada, claramente tirada à distância, ou talvez rapidamente. Meu polegar deu zoom. Meu coração disparou. Um solavanco frio e nauseante. Era Brenda. Seu característico casaco de inverno vermelho era inconfundível. E ao lado dela, abraçando-a, estava um homem, alto, de ombros largos. Chad. Eu só o tinha visto rapidamente. Uma figura passageira no bairro. Um empreiteiro trabalhando em uma casa a alguns quarteirões de distância. Eles estavam parados em frente a que casa? Aquela que ele estava reformando. Abaixo da foto, uma única e brutal frase. Ela não vale a pena, amigo. Hora de seguir em frente. Meu mundo não apenas desmoronou, ele implodiu. O desprezo emocional, a sensação de sufocamento, o desejo de que eu desaparecesse, tudo se encaixou com uma clareza aterradora. Não era só que ela não me amava, era que ela amava outra pessoa. O luto público de Brenda, seus apelos emocionados nos noticiários, as postagens melancólicas no Instagram, não eram expressões de angústia. Eram uma performance, uma cortina de fumaça manipuladora para encobrir seu caso e justificar minha incômoda ausência. Ela não estava com o coração partido, estava tentando apagar seus rastros. Encaminhei imediatamente a imagem para Molly. Eu sabia que ela ainda estava dirigindo, mas não podia esperar. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava. A resposta dela foi imediata. Frank, o que é isso? Quem mandou? Depois, alguns minutos depois, quando ela já devia ter parado o carro, ela disse: Está tão desfocado. Tem certeza? Pode ser qualquer um, Frank. As pessoas parecem iguais de longe. É ela, Molly, respondi digitando com absoluta certeza. É o casaco dela. E aquele é o Chad. Já o vi antes. Ele estava trabalhando aqui perto. A negação dela, embora esperada, pareceu uma nova traição. Até mesmo Molly, que geralmente enxergava as coisas com clareza, não conseguia compreender a profundidade do engano de Brenda. Mas eu conseguia. Estava ali, cru e inegável. Minha partida silenciosa, minha tentativa de lhe dar a liberdade que ela parecia desejar, só serviu ao seu propósito. Eu havia facilitado para ela esconder sua indiscrição. O pensamento me consumia. Eu não estava mais fugindo. Eu não estava mais me escondendo. Uma resolução fria e implacável se apoderou de mim. Eu não voltaria para Northfield para ficar com ela. Eu voltaria para confirmar o que agora sabia e para expor a verdade. Vou voltar. Mandei uma mensagem para Molly. Frank, não. Ela respondeu, uma série de pontos de exclamação expressando seu pânico. Não faça nenhuma besteira. Tenha cuidado, por favor. Ela me conhecia. Meu jeito tranquilo muitas vezes escondia uma determinação inabalável. Quando eu tomava uma decisão, estava tomada. Sim, respondi, mas a palavra soou como uma mentira. Não sentia cautela. Sentia uma raiva justa e latente. Arrumei minha pequena mala, paguei pelos dias extras no motel e comecei a dirigir de volta para Northfield. Mas antes parei em um posto de gasolina. Peguei meu laptop e me conectei ao Wi-Fi instável. Chad. Eu precisava de detalhes. O fundo desfocado da foto, embora vago, me dava alguma pista. A casa, a marca da caminhonete estacionada na entrada. Comecei a pesquisar online. Registros públicos.
redes sociais. Em 1 hora, eu tinha um nome, um endereço, uma empresa. Chad Harrison, um empreiteiro local. Não era apenas uma figura passageira na vizinhança. Ele tinha conexões. Ele estava rondando as sombras da minha vida há mais tempo do que eu imaginava. As peças começavam a se encaixar, formando um mosaico feio e inegável. Frank volta dirigindo para sua cidade natal, estacionando o carro a alguns quilômetros de distância para evitar ser visto. Ele espera até o anoitecer e então se aproxima de casa, usando uma velha chave reserva para entrar silenciosamente pela porta dos fundos. Escondido nas sombras, Frank observa Brenda e Chad na sala de estar. A conversa íntima deles revela abertamente os detalhes do relacionamento e o profundo desprezo de Brenda por Frank. Discretamente, Frank começa a gravar o diálogo em seu celular, capturando os planos descarados de Brenda para explorar seu desaparecimento. A voz de Chad é audível, desdenhando casualmente de Frank e de todo o seu casamento com Brenda. Ainda gravando, Frank sai das sombras e entra na sala de estar, quebrando abruptamente a tranquilidade roubada. Brenda grita em choque, enquanto Chad reage com agressividade imediata, avançando para cima de Frank. Frank permanece notavelmente calmo em meio ao caos repentino, anunciando que ouviu e gravou toda a conversa. Brenda, com uma rapidez surpreendente, tenta manipular Frank, demonstrando remorso fingido e fazendo súplicas desesperadas. Chad, por outro lado, fica cada vez mais agitado, sua agressividade inicial se transformando em pânico visível. Frank revela que possui provas irrefutáveis do caso deles e das intenções manipuladoras de Brenda. Ele menciona especificamente a imagem incriminatória enviada do número bloqueado, solidificando sua prova inegável. A viagem de volta para Northfield foi diferente. As ruas familiares, antes um alívio reconfortante, agora pairavam com um ar sombrio e de propósito. Estacionei o carro a uns 5 quilômetros de casa, escondendo-o numa rua residencial tranquila, onde não chamaria atenção. O sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, um belo pano de fundo para minha tarefa desagradável. Esperei até escurecer completamente, até que a casa estivesse iluminada apenas pela luz suave das lâmpadas internas. Aproximei-me a pé, movendo-me com cuidado como um fantasma na minha própria vizinhança. O ar estava fresco, carregando o cheiro de terra úmida e fumaça de lenha ao longe. Nossa casa. Minha casa. As janelas brilhavam, projetando quadrados de luz quente sobre o gramado bem cuidado. A porta da garagem ainda estava fechada. Caminhei até os fundos, até a pequena porta lateral que dava para a lavanderia. Uma velha chave reserva, colada com fita adesiva sob um tijolo solto no jardim para emergências, ainda estava lá. Ela deslizou na fechadura com um clique suave, um som não mais alto que um sussurro. Lá dentro, a casa estava silenciosa. Atravessei a lavanderia, passei pela cozinha e parei pouco antes da entrada da sala de estar, me misturando às sombras do corredor. Do meu ponto de vista, eu podia vê-los. Brenda e Chad estavam no sofá, próximos, o braço dele em volta dela. A TV estava ligada, em volume baixo, com um zumbido suave ao fundo. Ele acreditou mesmo, não é? A voz de Brenda, um pouco alta demais, um pouco satisfeita demais. Toda aquela atuação de esposa de coração partido, até os pais dele caíram nessa. E a Molly, coitada da ingênua. Ela riu, uma risada curta e aguda que ecoou no espaço onde antes residia o meu amor. Chad a abraçou forte. Como eu disse, Brenda, que bom que ele se foi. Ele estava te atrapalhando, sempre tão previsível. Previsível. Ela zombou, afastando-se um pouco para olhá-lo, com os olhos brilhando. E sufocante. Honestamente, o jeito que ele respirava, achei que ia enlouquecer. Isso é muito melhor. Agora é só esperar o divórcio ser finalizado. E com ele fora de cena, terei um direito muito mais forte à casa. A recompensa da empresa também não fará mal nenhum. Meu sangue gelou. O cálculo puro, o planejamento a sangue frio. Meu desaparecimento não era apenas conveniente. Estava sendo usado ativamente. Apalpei meu celular descartável e apertei o botão de gravar. A luz vermelha brilhou, pequena e insistente, capturando cada palavra. Então você acha que ele realmente se foi para sempre? Perguntou Chad num tom casual, quase entediado. Quem se importa? Disse Brenda dando de ombros. Ele está fora do meu caminho. Esta é a nossa chance, Chad. Tudo o que queríamos. O telefone em minha mão parecia pesado, repleto de suas palavras condenatórias. Era o suficiente. Mais do que suficiente.
Saí das sombras e entrei na luz suave da sala de estar. A TV piscava silenciosamente atrás deles. Brenda me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram. Um grito abafado escapando de sua garganta, um som agudo e penetrante de puro terror. Chad, assustado, ergueu a cabeça bruscamente. Sua postura casual instantaneamente substituída por agressividade. Ele avançou num movimento repentino e animalesco, seus olhos flamejando com uma mistura de fúria e pânico. Mantive-me firme, os pés no chão, o telefone ainda gravando. Ouvi tudo, disse, minha voz plana, desprovida de emoção, interrompendo os suspiros de Brenda e os rosnados de Chad. Cada palavra. Chad congelou, no meio do movimento de ataque, com o braço ainda estendido. Brenda, recuperando-se do choque inicial, mudou de postura rapidamente. Seu rosto se contorceu, lágrimas brotaram em seus olhos, uma atuação já em andamento. Frank! Oh, Frank, querido, eu posso explicar. Não é o que parece. Nós estávamos apenas conversando. Eu estava tão preocupada com você. Sua voz, tão recentemente repleta de desprezo, agora estava carregada de remorso fingido, transbordando súplicas. Chad, no entanto, não acreditou na atuação dela. Seu rosto estava pálido, sua agitação aumentando. Ele sabia. Levantei o telefone. A pequena luz vermelha ainda piscando. Pode parar com o drama, Brenda. Eu gravei tudo. E esta não é a primeira prova que consegui. Aquela foto, enviada de um número bloqueado, seu segredinho não é mais segredo. O rosto dela empalideceu. Sua atuação vacilou. A verdade, feia e inegável, pairava pesada no ar. Frank se retira silenciosamente da casa, deixando Brenda e Chad atônitos e envolvidos em uma discussão acalorada. Ele envia a gravação comprometedora da conversa e a foto incriminatória para a delegacia local. Além disso, Frank fornece uma denúncia anônima sobre os negócios questionáveis de Chad no passado e sobre o pedido de indenização fraudulento de Brenda referente ao seu desaparecimento acidental. Ele também alerta anonimamente sua antiga empresa sobre as práticas antiéticas de Chad, insinuando um possível escândalo. A notícia dos problemas legais de Chad e da desgraça pública de Brenda se espalha rapidamente pela pequena cidade. Frank, agora verdadeiramente livre do peso esmagador da mentira, observa à distância enquanto suas vidas cuidadosamente construídas se desfazem. A narrativa pública meticulosamente elaborada por Brenda, uma fachada de esposa enlutada, desmorona publicamente. Ele retorna à sua vida tranquila e reclusa na cafeteria de Earl, descobrindo uma verdadeira paz. Essa paz é encontrada em um trabalho honesto e concreto e na companhia simples e descomplicada de Lily e Earl. Frank inicia formalmente o processo de divórcio, apresentando suas provas irrefutáveis e garantindo uma separação rápida e justa dos bens. Ele se reaproxima de Molly com cuidado, compartilhando toda a verdade sem rodeios sobre a traição de Brenda. Lentamente, ele começa a reconstruir a relação e a confiança com seus pais, que ficam imensamente aliviados. Frank abraça completamente sua nova vida, não mais definida pelo trauma da traição. Em vez disso, ele se vê moldado por uma resiliência serena e pela profunda promessa de um futuro construído sobre alicerces genuínos e autênticos. Virei-me e saí da casa, deixando para trás os gritos de terror de Brenda e os berros furiosos de Chad ecoando na sala. A porta dos fundos fechou com um clique, não com a quietude definitiva da minha partida de uma semana atrás, mas com o eco áspero do mundo despedaçado deles. Não olhei para trás. Não havia mais nada para ver. A dura e fria verdade estava exposta, e eu tinha o que precisava. Meu carro ainda estava a quilômetros de distância. A longa caminhada pelas ruas silenciosas e escuras foi um momento para processar tudo, para que a raiva latente se dissipasse e se transformasse em um propósito resoluto. Assim que cheguei ao carro, peguei meu celular descartável. A gravação da conversa entre Brenda e Chad era clara, incriminadora. Enviei-a junto com a foto borrada do número bloqueado para a linha de denúncias anônimas da polícia. Não parei por aí. Acrescentei uma breve denúncia anônima, cuidadosamente elaborada, sobre os negócios passados de Chad Harrison, alguns contratos questionáveis que eu havia descoberto durante minha pesquisa, e uma menção à recente consulta de Brenda sobre a cláusula de desaparecimento acidental da minha apólice de seguro de vida. Era um detalhe que Molly havia fornecido sem querer quando expressou preocupação com a estabilidade financeira de Brenda. Que eles liguem os pontos. Em seguida, um e-mail anônimo separado, mais direcionado,
foi enviado para o departamento de RH da minha antiga empresa. Um aviso discreto sobre a ética profissional de Chad Harrison, insinuando sutilmente um possível escândalo relacionado a um contrato de software para o qual ele estava concorrendo. Outro detalhe que eu havia descoberto. Minha antiga vida podia ter acabado, mas eu ainda sabia como o sistema funcionava. As notícias se espalham rapidamente em cidades pequenas, especialmente quando envolvem figuras públicas como Brenda Peterson, a esposa enlutada que apareceu no noticiário local, e um empreiteiro proeminente da região. As denúncias anônimas, somadas ao meu reaparecimento repentino e à inevitável investigação policial, desencadearam um incêndio. Em poucos dias, trechos começaram a aparecer em grupos locais de redes sociais, seguidos por reportagens mais formais em veículos de notícias online. Chad Harrison enfrentava problemas legais relacionados a contratos antigos, e a narrativa cuidadosamente construída por Brenda, de uma esposa de coração partido e perplexa, desmoronou sob o peso de seu caso extraconjugal exposto e das implicações muito reais da investigação por fraude de seguro. Observei tudo se desenrolar à distância, indiferente, quase clínico. A desgraça pública, as frenéticas tentativas de retratação, as discussões que certamente irromperam entre Brenda e Chad. Tudo era um espetáculo que eu havia desencadeado, e eu não sentia nada além de uma silenciosa sensação de justiça. Ela queria que eu desaparecesse. Agora, a própria vida dela estava desaparecendo pouco a pouco. De volta à cafeteria do Earl, o cheiro de grãos torrados e o zumbido suave da máquina de expresso eram agora um conforto, um ritmo diário que me ancorava. Lily ainda usava o cabelo roxo, ainda me lançava aqueles olhares cúmplices, mas agora havia um tipo diferente de compreensão em seus olhos. Earl, com sua gentileza ríspida, oferecia um trabalho estável e honesto. Não era a vida que eu havia planejado, mas era uma vida que eu mesma construí, livre do peso da ilusão. Era real. O processo de divórcio foi claro e preciso. Minhas provas deixaram pouca margem para contestação. Os advogados de Brenda tentaram lutar, mas a gravação, a foto e a investigação policial sobre o pedido de indenização ao seguro rapidamente anularam qualquer vantagem que ela tivesse. O acordo foi justo, equitativo e rápido. Eu só queria romper os laços de forma definitiva. Primeiro, entrei em contato com Molly, ligando para ela do meu novo celular descartável, explicando tudo e reproduzindo a gravação. Ela ouviu em silêncio, atônito, depois chorou, não por Brenda, mas pelos anos de engano. Então, com cautela, liguei para meus pais. Dessa vez, falei diretamente, com calma. Contei a eles a dura verdade, sem omitir nenhum detalhe. Minha mãe chorou, mas meu pai, depois de um longo silêncio, simplesmente disse: "Você fez o que tinha que fazer, filho. Só estamos felizes que você esteja seguro." Foi o suficiente. As relações, embora abaladas, começaram a se reconstruir lentamente. Minha antiga vida havia desaparecido, despedaçada irreparavelmente. Mas dos destroços, uma nova vida começava a surgir. Eu não era mais Frank Miller, o marido sufocado, o homem invisível. Eu era apenas Frank, um homem que encontrou paz no zumbido silencioso de um moedor de café, na simplicidade do trabalho honesto e na promessa de um futuro construído sobre alicerces genuínos. O zumbido suave da cafeteria, o aroma de café fresco, tornaram-se o ritmo dos meus dias. Brenda e Chad enfrentaram as consequências. A cidade, por menor que fosse, garantiu que suas histórias fossem contadas, remodeladas por verdades vazadas e processos judiciais. Eu não busquei os detalhes, mas eles chegaram até mim, fragmentos captados em conversas entre clientes ou em manchetes vislumbradas em jornais descartados. A imagem pública de Brenda, tão cuidadosamente construída, desmoronou, deixando para trás uma dura realidade criada por ela mesma. Minha própria vida, antes um caminho previsível, agora seguia em um ritmo diferente. Eu ainda era Frank, mas uma versão desprovida de pretensão, construída sobre uma base de resiliência silenciosa. A traição tinha sido uma lição brutal, mostrando-me como uma vida pode desmoronar rapidamente e como, às vezes, uma nova vida pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Não houve um grande triunfo, nenhum desfecho dramático, apenas o esforço constante e despretensioso de viver cada dia. Era o suficiente.